E vamos conversar um pouquinho, você que está aí na sua casa também. É uma alegria ter você aqui conosco no YouTube, no Facebook. Mas se puder estar presente, está lindo, está lindo. A igreja aqui presencialmente, mas eu creio que logo, logo você estará aqui conosco também. Só a Elisângela que está lá em Brasília, daqui a pouquinho, ela vai passar um mês aqui, ela vai estar aqui, ela e o Christian, participando conosco aqui também. Estava quinta-feira passada. Queridos, nós estamos, eu falei da semana passada, tomar uma aguinha. Falei na semana passada que nós estávamos iniciando uma série, Não Desperdice o Seu Deserto. E nós começamos a conversar sobre isso. Nós vimos na semana passada que passar pelo deserto é inevitável. Não tem como você viver a vida, eu vou viver a vida somente em berço esplêndido. Não vou passar dificuldade nenhuma, não vou ter deserto nenhum. O deserto não é para mim. E nós refletimos sobre isso, sobre a necessidade, muitas vezes, de nós passarmos pelo deserto, porque no deserto nós conseguimos forjar o nosso caráter, no deserto nós podemos crescer, no deserto nós somos aperfeiçoados. O que acontece é que muitas pessoas no deserto começam a sucumbir, porque não entendem, o problema não é o deserto, o problema é como eu enfrento o deserto. Então, se passar pelo deserto é inevitável, não adianta eu querer mudar o deserto. Eu preciso mudar o meu coração em relação ao deserto. O povo de Israel, quando ele sai da terra do Egito em direção à terra prometida, eles não tinham avião, não tinha, vamos pegar aqui um helicóptero e cair lá na terra prometida. Não, eles precisavam passar pelo deserto. Só que ao passar pelo deserto, ao invés de eles fazer a manutenção do coração deles, firmado com o Senhor, eles começam a olhar para todas as dificuldades que o deserto apresentava, e as dificuldades paralisaram eles. E eles cometeram muitos erros ali nesse processo, e eles desperdiçaram o deserto deles, tanto que aquele povo que rejeitaram a promessa de Deus para entrar na terra prometida, acabaram ficando no deserto. E nós caminhamos um pouco sobre isso. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o processo, esse processo que Deus nos direciona, sobre como é que nós podemos caminhar confiando no auxílio do Senhor, e que nós devemos sim. Nós vimos ali que as nuvens e o fogo iriam orientando o povo, e como nós precisamos caminhar pela vida, olhando para cima, olhando para o Senhor e buscando a direção dEle em cada novo passo. E hoje eu quero trazer uma nova perspectiva, uma perspectiva complementar ao que nós já vimos semana passada. Que o deserto não é um lugar para ficar murmurando, mas é um lugar para crescer, para aperfeiçoar a fé, para crescer na intimidade com o Senhor. Então nós vamos estudar mais um texto que está lá em Êxodo 16. Na semana passada nós estamos ali no Êxodo 14. No 16... nós vamos ler só os primeiros 6 versículos desse capítulo. Abra lá sua Bíblia no Êxodo. Eu ia falar no primeiro Êxodo. Não, primeiro Êxodo não existe, certo? Então vamos lá, Êxodo 16. Olha o que diz ali. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor da mesa de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. E no versículo 6, assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Queridos, esse texto é um texto muito especial, porque é um texto da palavra de Deus, mas é um texto que mostra, que expõe uma falta de gratidão, uma falta de sensibilidade, uma falta de visão daquele povo.
Certo? O povo que vivia escravo há muitos anos, e eles já estavam acostumados com a escravidão. De repente você está aqui, ou você está aí na sua casa, e você já está acostumado com a escravidão. Sabe aquelas pessoas que não percebem que estão presas? É como se fosse, quando fala memória de elefante, a memória do elefante, ela é grande, né? Então, o elefante, quando ele nasce, eles colocam ele numa cadeirinha lá de fraquinha, e ele cresce, ele tem força para romper aquela estaquinha, mas ele fica na estaca, por quê? Porque ele se acostumou a ficar preso. E ele não sai, ele não se liberta, não porque ele não tem a força para se libertar, mas porque ele não entende a dimensão da sua força, a dimensão daquilo que Deus o criou para fazer. E assim acontece com muitas pessoas, que tem uma força dentro delas, que tem muito poder dentro delas, mas não coloca isso para fora, porque aprendeu a viver escravo, ou viver limitado à sua autossabotagem, à sua autoconsciência. Porque Deus nos criou em imagem e semelhança dele, para dominar sobre a terra, para viver todo o potencial de Deus aqui nesse mundo. E as pessoas decidem viver uma vida meia boca, uma vida abaixo do limite do que seria o ideal, ou muito abaixo de todo o potencial criado por Deus para cada um. E esse povo de Israel, eles tinham sido libertos de uma forma sobrenatural. Houve pragas ali, 10 pragas, eles viram visualmente o poder de Deus. Eles viram visualmente o agir de Deus. Mas eles decidiram ficar murmurando. Eles decidiram olhar para o deserto e falar assim: não, isso aqui é muito ruim. Isso aqui não dá conta não. E tem muitas pessoas que usam as marcas do passado para ficar se lamentando, se vitimizando. Mas olha lá, o meu pai fez isso comigo, e já passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas o meu pai fez isso comigo, e tudo aquilo que dá errado na minha vida, eu coloco na culpa porque meu pai fez isso comigo. E eu não me posiciono, e eu não tomo posse daquilo que Deus me criou para ser, daquilo que Deus sonhou para mim. Então nós olhamos esse povo no deserto, eles começam a murmurar, eles começam a ter saudade da escravidão. De repente você está aqui hoje, você está com saudade da escravidão. É muito interessante porque a Sindai testemunhou aqui um pouco da experiência dela, e foi o que aconteceu comigo. E aí quando eu me converto com 23 anos, todo mundo falava assim: virou fanático, fizeram uma lavagem cerebral. Eu descobri, alguns anos depois, que lá em Cascavel, na casa da minha família, fizeram reuniões lá para saber o que estava acontecendo comigo. De repente até pensaram em me internar. Sabe, mas o que acontece? E as pessoas vinham e falavam: agora virou escravo da igreja, não sai da igreja, só quer, olha, virou fanático. E eles achavam que eu estava escravo. E eu olhava para eles com muita misericórdia, porque eu falava assim: eu posso fazer tudo que vocês fazem, balada, imoralidade, droga, bebida, eu posso fazer tudo isso, mas eu sou livre para não fazer, eu sou livre para viver uma vida plena com o Senhor. Queridos, eles que estão escravos, e eles olham para nós como se nós estivéssemos escravos, porque a escravidão, a palavra nos afirma que eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém. Eu posso desagradar a Deus, eu tenho livre-arbítrio, Deus não vai interferir no meu livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu decido obedecer, junto à obediência existe honra. Quando eu decidi abandonar a imoralidade, veio honra de Deus. Se eu não tivesse abandonado a imoralidade, talvez eu não teria a esposa que eu tenho hoje. Certo? E aí quando eu decido ser fiel à minha esposa, vem honra de Deus. Quando eu decido ser honesto na minha atividade profissional, vem honra de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, ou seja presencialmente ou no online, tem alguma coisa que Deus está tocando no teu coração, porque você não está entendendo a dimensão da obediência, eu quero desafiar você. Pare de murmurar, pare de jogar culpa do seu passado, para você não viver todo o potencial que Deus tem para você. Porque o potencial que Deus criou em você, ele só não vai chegar lá no limite se você continuar se auto-sabotando, se você continuar jogando contra, se você continuar com o chicotinho, achando que você não tem direito de acessar diante do Senhor todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas.
E eu olhando para esse povo de Israel, eu vejo eles ali querendo voltar para a escravidão. E eu quero trazer alguns destaques desse texto que lemos. É um texto precioso. E o primeiro destaque que eu trago aqui, veja, está ali no versículo 3. Quem dera a mão do Senhor tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos o pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram para o deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Queridos, o que esse povo está dizendo? Eles começam a murmurar, querendo voltar à escravidão. Eles não conseguem perceber que o deserto era só uma passagem, mas não era um lugar para estar e permanecer no deserto. Tem muitas pessoas que se acostumam tanto com o deserto, que querem permanecer nele. Sabe, você já viu um casal onde alguém tem um relacionamento tóxico, e passa anos ali sofrendo, sendo espancado, sendo maltratado, aí de repente, divorciei. Estava correndo risco de vida, daí vai lá, casa de novo com a pessoa igualzinha primeiro. Parece que gosta, parece que atrai. Sabe, nós olhando assim, tem pessoas que é que nem o povo, tem saudade das cebolas do Egito, tem saudade daquele tempo que eu era escravo. E eles até têm uma boa justificativa. Tem muita gente que está aqui dentro da igreja, que quando aparece os negócios de carnaval, começa com o pezinho assim. Estou com saudade de pular carnaval. Gente, para com isso. Certo? Tem gente que daí vê as redes sociais, alguém divorciado que vai lá e posta, parece que tem a vida mais feliz do mundo, né? E vai lá, e cheio de mulheres, e homens, e piscinas, e não sei o que, tal, tudo fake. Rede social, onde tem mais fake news é ali, certo? E aí a pessoa começa a ter saudade, acho que eu vou parar desse negócio de ser fiel não. Acho que eu vou pegar e vou dar um jeitinho aqui para curtir a vida. E eu começo a deixar o mundo, esses valores distorcidos no mundo, entrar e resgatar o velho homem, a velha mulher, aquela que era escravo, que era escrava, aquele que era escravo. Então nós precisamos entender que o deserto não é um lugar para você permanecer, mas é um lugar para você passar. Mas você passar olhando para frente, não olhando para trás e ficando com saudade do velho mundo, da velha vida. Isaías 43:18, lá, esqueçam tudo que foi, não vivam no passado. Não vivam no passado. Porque tantas coisas boas, maravilhosas do passado, ela trouxe ensinamento, mas elas não são perenes. Estabilidade não existe. Uma certeza que nós temos, a única estabilidade que nós podemos confiar é que quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós temos a vida eterna. E isso ninguém tira de nós. Porque isso foi pago um alto preço que ele é inegociável. Inegociável. Agora, tirando isso, a estabilidade não existe, eu preciso investir intencionalmente na construção da minha vida. O povo estava ali no deserto, ele começa a murmurar com saudade da escravidão, mas eles tinham uma promessa. Eles não saíram sem uma promessa. Havia uma promessa desde Abraão, havia uma terra prometida para aquele povo, havia uma promessa do Senhor ali. Só que eles tiraram os olhos da promessa e eles começaram a olhar para o deserto. Eu quero te desafiar, você tem olhado para a promessa que Deus confiou a você, ou você tem olhado para o deserto? Porque quando eu olho para o deserto, eu começo a tomar decisões equivocadas, porque o deserto, ele vai distorcer a minha realidade. Mas quando eu olho para a promessa, eu não deixo nada e nem ninguém roubar a alegria do meu coração. Eu não deixo nada nem ninguém me paralisar, porque eu estou avançando e eu quero sair desse deserto o quanto antes. Aquele povo estava com a faca e o queijo na mão. Eles chegaram ali perto da terra prometida, uma terra prometida pelo Senhor. Vamos entrar, vamos assumir aquilo que Deus prometeu. Não, vamos voltar para o deserto. Vamos voltar para o deserto. Tem muitas pessoas que não conseguem trabalhar com liberdade. Elas não aprenderam. Não aprenderam.
Sabe por que o povo sofreu ali? Quando eles estavam escravos, o que acontecia? Eles eram escravos. Os senhores deles ali tomavam as decisões, eles só cumpriam ordens. A hora que veio a libertação, houve a liberdade, e com a liberdade vem o que? A responsabilidade. E agora eu tenho que tomar decisões. Eu estou com 2 adolescentes lá que estão na fase de se preparar para a vida adulta, né? E um deles fala assim, mas é muita coisa para mim, é muita responsabilidade. Falei, se prepare, é só o começo. Por quê? Tem muita gente adulta querendo viver como criança, sem responsabilidade. Então, junto com a liberdade vem a responsabilidade na tomada de decisões. E esse povo agora precisava tomar decisões. Então a escravidão, ela paralisa, e a liberdade, ela nos impulsiona para viver o propósito de Deus. Mas eu preciso tomar decisões que agradem o coração de Deus, que viva dentro do propósito. Não é incomum ter casais que passam anos no gabinete pastoral. Eles vêm, e aí é ministrado, e ali há perdão, restauração, agora vão ter o casamento melhor do mundo. Daí começa bem, daqui a pouco volta para as cebolas do Egito, daqui a pouco estão no gabinete de novo. Vamos lá, agora vai. Passa um tempo, volta para lá. Por que existe esse círculo vicioso de voltar à velha vida, de voltar às velhas discussões, de voltar? Porque eu não aprendi a tomar decisões diante da liberdade que eu tenho. Queridos, eu tenho liberdade. A palavra de Deus, ela me dá liberdade de ser fiel ou ser infiel. Mas ambas as decisões têm consequências. A palavra de Deus me dá liberdade de ser honesto e desonesto, mas ambas as decisões têm consequências. Agora a palavra de Deus me promete uma liberdade, uma vida plena, mas ambas as decisões, ou eu vivo uma vida plena, ou uma vida relativa. Qual decisão que você tem tomado? Entre a terra prometida e o deserto, Deus está trabalhando. Entre aonde você está, no deserto, e aonde você quer chegar, na promessa de Deus, Deus está trabalhando. Então, queridos, não fiquem presos ao passado. Deixa Deus trabalhar, não fiquem presos ao passado. Lá em Filipenses 3, ele diz lá, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo. Então, tem alguma coisa que tem te paralisado? Você tem murmurado, você tem reclamado? Tem pessoas que falam assim, que Deus é esse que permite que eu faça isso? E na verdade essa pessoa não está conseguindo trabalhar com a liberdade que Deus deu. Mas sabe, um segundo destaque que eu trago nesse texto. Aí no versículo 4, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá para recolher diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro que recolheram dos outros dias. Sabe o que Deus está trabalhando aqui? A ansiedade, a obediência. Por quê? Deus já não poderia dar, eu vou derramar aqui o pão e a comida para a semana toda. Né? Quando você vai lá no mercado fazer o rancho, né? Você vai lá fazer o rancho. Na minha época, a minha mãe falava assim, eu vou lá fazer o rancho. E ela ia no mercado e comprava comida para o mês inteiro. Na época de inflação ainda, você tinha que esperar ali, pá, caiu o salário, ia lá e comprava. Certo? E aqui Deus poderia ter dado já o rancho do mês inteiro. Mas Deus vai trabalhando dia a dia. E o povo tentou guardar. Encheu de bicho. Sabe o que está acontecendo? Porque com o Senhor, nós precisamos caminhar hoje confiando na promessa que nós conseguimos visualizar lá na frente. Quando eu jogo minha mente lá na promessa do Senhor, eu vivo hoje confiando nessa promessa. Eu vivo hoje entregando diante do Senhor a minha ansiedade. 1 Pedro 5,7 vai falar, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então lance sobre Ele
Mas se você não lançar, no versículo 8 ele vai falar, mas vigie e ore, porque o diabo, o inimigo de vocês, estão querendo devorar. Ele está querendo achar uma brecha para entrar e devorar a tua vida. Sabe, o deserto você precisa enfrentar um dia de cada vez. No CR nós falamos muito sobre isso. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Eu lembro do testemunho da Sindai quando ela deixou o cigarro. Que foi um dia que nós falávamos aqui sobre domínio próprio. E ela falou assim, eu saí, aquela carteira de cigarro foi para o lixo. E foi um dia de cada vez para que ela fosse liberta daquele vício. Um vício que veio em um momento que ela não conhecia o Senhor. E que ela caiu na armadilha de cair numa droga ali do cigarro. E de repente ela vem e o poder de Deus ajuda ela a se libertar. Mas foi um dia de cada vez. Porque no primeiro dia é difícil, no segundo... Nós tentamos ajudar uma família e ele passou 5 dias ali na casa de recuperação. Deu uma brecha ali, ele sumiu. Porque ele não quis viver o dia de cada vez. Aqui Deus está trabalhando a ansiedade, confiança, a fé. Então, se Deus prometeu que daria diariamente o sustento, a provisão, eu não preciso me preocupar, porque eu vivo hoje para honrar e glorificar Deus, aquilo que Deus tem me dado hoje. Tem pessoas que caem porque eles perdem a dimensão do hoje. E Deus trabalha assim no nosso futuro. Deus já está no nosso futuro, mas Deus está hoje cuidando de nós. Você tem vivido com essa dimensão? Esse povo, eles não entendiam por que era necessário todo dia ir lá e recolher, se eu poderia guardar. Porque na verdade o critério e a forma como Deus trabalha nem sempre cabe na nossa mente humana. Nós precisamos confiar e caminhar com passos de fé para crer que Deus está trabalhando nas nossas dificuldades, nas nossas provações. A ansiedade, esse excesso de futuro, ele só nos prejudica. Eu já vi muita gente perder negócios, perder oportunidades, porque deixou a ansiedade dominar para tomar uma ação desenfreada, uma ação impensada, uma ação baseada nas suas próprias convicções, na sua mente. Como é que você controla a tua ansiedade? Como é que você tem vivido entregando diante do Senhor e confiando que Ele tem sustentado, que Ele está no controle, Ele nunca perde o controle da história, nunca. Se você acha que Deus me abandonou, por que Deus está fazendo? Deus nunca é surpreendido com nada, porque Ele é. Ele é. Eu sou. É isso que a palavra diz. Ele é o eu sou. E ninguém pode mudar e manipular a Deus. Aonde nós formos, o Salmo 139 vai falar, onde nós estivermos, ali Deus está. Deus não está num canto do universo, vendo todo mundo aqui sofrendo. Não, Ele está aqui. O Espírito Santo do Senhor está aqui falando ao teu coração. Está aqui na sua casa falando ao teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, que foi enviado a nós, pelo próprio Deus, por Jesus, para que nós pudéssemos viver a plenitude prometida por Ele para esse tempo. Para esse tempo. Então, você tem vivido totalmente uma entrega nesse tempo? Você tem confiado no Senhor? Ou você tem caminhado ansioso? Oi, será que vai dar? Será que não vai? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E de repente eu começo, como se, eu não sei porquê, Deus traz cada ilustração. Sabe o que me vem à mente agora? A zebrinha da loteria esportiva. Onde eu tinha aquela zebrinha aí, tinha os jogos lá e eu tinha que adivinhar o placar. E tem gente que está assim, tentando adivinhar o que vai acontecer. Queridos, viva integralmente a obediência hoje. Deixa Deus trabalhar. Não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Por favor, coloque a tua ansiedade diante dEle. Deixa Deus fazer a parte dEle. Tem muita gente se auto-sabotando, tem muita gente se autodestruindo, porque não tem confiado no poder de Deus, não tem confiado no agir de Deus, de como Deus trabalha de uma forma tremenda nas nossas vidas. Eu confio no Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, e o comando não está mais comigo, o comando está com o Senhor. E quando eu entrego, as consequências,
as consequências, elas estão debaixo de uma autoridade do Senhor. Não é baseado na minha humanidade, na minha mente limitada, na minha mente humana. 2 Coríntios 4 vai dizer lá, no versículo 16, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A renovação é diária, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Olha, ele está falando do deserto aqui. Sofrimentos leves e momentâneos, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que você vê é transitório, mas o que você não vê é eterno. Queridos, nós podemos caminhar pela vida sem os óculos do sobrenatural de Deus, enxergando tudo. Estou vendo todo mundo agora meio, não consigo reconhecer ninguém aqui. E eu posso caminhar pela vida assim, sem o óculos, vendo tudo nublado, na dimensão do natural, da minha humanidade. Mas quando eu coloco o óculos sobrenatural, aí eu começo a reconhecer, eu começo a ver ali o Otacílio, eu começo a ver o Douglas aqui, eu começo a ver o pastor Edu ali, a Esther, eu começo a reconhecer e eu começo a dar o próximo passo mais acertado, porque a presença de Deus na minha vida, o Espírito Santo na minha vida, ele vai dando direção para os próximos passos, e eu deixo de ficar ansioso, porque eu confio no Deus que me dirige. Eu não sou dirigido pelo mundo, eu não sou dirigido pelos meus pensamentos, eu sou dirigido pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo agir dele na minha vida. Então, queridos, pare de ser ansioso, viver a ansiedade, coloque isso diante do Senhor, e deixa Deus trabalhar na sua vida. A ansiedade é um sentimento interno que tem reflexo na sua liberdade externa. A ansiedade, ela tem um potencial enorme de te paralisar. Então pare de ficar ansioso. Entrega e deixa Deus trabalhar. Queridos, e para fechar, um terceiro ponto, olha ali no versículo 6. Então Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. Amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Queridos, no deserto o Senhor manifesta a glória dele. O Senhor manifesta a glória no deserto. O Senhor manifesta a glória dele nas alegrias, nas tristezas, independente da situação. A glória do Senhor é manifesta, porque o Senhor é glorioso. Agora você precisa estar sensível para ver a glória de Deus, para perceber a glória de Deus, e através das suas atitudes, você gerar e externar glória ao Senhor, que é o único digno de toda honra e toda glória. Deus manifesta a sua glória no deserto. Nós temos uma geração hoje, que é uma geração que ela busca mais a experiência momentânea, e ela busca um êxtase, e ela não quer entender e enxergar a verdadeira glória de Deus, e de repente elas acham que estão tendo uma experiência com Deus, e estão tendo uma experiência com as suas próprias emoções, sabe, e isso tem levado muitas pessoas ao engano. Por isso que um dos grandes sinais de que Deus realmente está comigo, Deus sempre está conosco, mas que eu aceitei e que eu entreguei a minha vida totalmente ao Senhor, é quando eu percebo a minha vida sendo transformada pelo poder de Deus. As circunstâncias externas continuam a mesma, eu continuo sendo tentado, as pessoas continuam de repente não gostando de mim, algumas pessoas, as outras tentam me prejudicar, não tem nenhum problema, porque eu fui transformado, a glória de Deus é manifesta a partir da minha vida, independente das circunstâncias que acontecem ao meu redor. Você tem experimentado a glória de Deus? Você tem percebido a glória de Deus? Nós precisamos viver um evangelho completo, não podemos viver um relativismo. Nós precisamos viver um amor pleno, uma entrega plena da nossa vida ao Senhor, porque assim nós veremos a glória de Deus, assim nós refletiremos as nossas vidas, a partir das nossas vidas, a glória de Deus. A glória de Deus. Filipenses 1:9 diz lá: esta é a minha oração. Imagina o apóstolo Paulo preso e orando por nós. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente,
Sabe, e essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente, que o amor de você que está aqui na internet, da sua casa, aumente, que nós possamos ver o amor aumentar dentro de nós, cada vez mais, em conhecimento e toda percepção, para discernir o que é melhor, para discernir o amor ampliado, ele nos dá discernimento para entender o agir de Deus, discernimento para ver o poder de Deus agindo ao nosso redor. Mas sabe, ele continua ali, discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, deixa o amor aumentar. Deixa o amor aumentar. Está na hora de você sair dessa dimensão natural e entrar num lugar, no sobrenatural de Deus. Entrar diante da presença de Deus com o sobrenatural. Falar assim, Deus, eu quero experimentar algo sobrenatural do Senhor. Tem um canto que eu estava cantando hoje. Eu quero viver algo novo. E eu quero viver algo novo. E é muito interessante porque ontem eu estava lá em Foz do Iguaçu, num hotel, e eu tropecei num fio lá, derrubei meu computador, estraçalhou meu computador. Fiquei sem computador. Estava ali meus negócios do mestrado. A mensagem de hoje foi... Por isso que eu estou aqui, estava tudo mais ou menos aqui assim. Mas sabe, e eu cheguei em casa hoje de manhã, adorando ao Senhor. E aí minha filha falou assim, pai, você não está triste não? Eu falei, eu não. Eu vou ficar triste por causa de um computador? Precisa muito mais que isso para roubar a alegria do meu coração. Eu acho que poucas coisas vão roubar a alegria do meu coração. Sabe... Tem pessoas que falam assim, não, mas se fosse comigo, eu já estava me descabelando. Porque o duro que quebrou a tela que eu troquei há 3 meses atrás. Caro para chuchu. Vai fazer o quê? Eu falei assim, Deus, o computador era do Senhor. Caiu, quebrou o computador do Senhor de novo. Querido, deixar a vida mais leve é você não potencializar os problemas e as dificuldades, mas você glorificar e honrar o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. Se eu estou tendo vitória, se eu estou tendo coisas boas, eu glorifico o nome do Senhor. Se eu estou no deserto, se eu estou tendo dificuldade, eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor é glorificado não porque Ele faz, mas pelo que Ele é, não pelo que Ele age, como Ele age, mas pelo que Ele é, porque Deus é o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Então eu preciso entregar o meu coração ao Senhor diariamente, transbordar o amor, transbordar em atitudes, glórias ao Senhor. Salmo 19:1 diz lá, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O deserto é um lugar para você reconhecer ainda mais a glória de Deus, para que você possa glorificar o Senhor. Sabe como? Através da sua santidade, através das suas atitudes. Queridos, parem de ser um agente secreto do Evangelho durante a semana, sabe? Só falta tocar a musiquinha lá, não, essa aí é da Missão Impossível, não sei nem a música do 007. Mas sabe, tem pessoas que se escondem atrás, como se eu não fosse crente, como se eu saísse daqui, eu viro uma chave, e agora eu deixo de testemunhar, de refletir a glória de Deus, porque agora eu estou refletindo a glória do mundo. Agora eu estou vivendo baseado nos princípios do mundo, nos valores do mundo, não faz sentido. Então no deserto é o momento de você entender que no deserto você vai honrar e glorificar o nome do Senhor. E porque essa honra, essa glória, essa fé vivida no deserto vai continuar perseverando, vai continuar sendo usada quando você estiver nos grandes lugares, no lugar mais alto que Deus te colocar aqui nessa sociedade para te honrar, você vai estar glorificando o nome do Senhor. Porque se a tua glória ao Senhor não modifica no deserto, também não vai modificar nas grandes alegrias da sua vida. Então, não fique aí preso a essa escravidão. Não deixe o deserto te paralisar. Pare de viver com essa ansiedade. Esteja sensível para ver e para viver a glória de Deus. Você pode fechar seus olhos. Queridos, deserto não é lugar de murmuração. Deserto é lugar de obediência. É lugar de confiança, é lugar de aperfeiçoamento na fé, é lugar de você experimentar algo novo com o Senhor. Você está aqui nessa noite, eu quero desafiar você a colocar teu coração diante do Senhor. Eu quero primeiro falar com você que está aqui, que nunca, você não consegue
ver a glória de Deus porque você nunca entregou a vida ao Senhor. E um dos primeiros passos para ver a glória de Deus é quando eu entrego e eu tomo acesso à minha eternidade. De repente você que está aqui na sua casa, você nunca entregou sua vida ao Senhor, você precisa hoje se posicionar. Vamos parar de procrastinar, vamos parar de ficar enrolando, vamos entregar, vamos reconhecer os nossos pecados, vamos nos colocar diante do Pai. Se você está aqui nessa noite, eu quero desafiar você a fazer uma oração de entrega hoje. Se você está aqui na sua casa, você pode fazer essa oração onde você está. É uma oração simples, mas que tem um grande significado. É uma oração simples, como o filho da Sindai e da Ivanilda podem fazer. Uma criança de 5 anos. Mas você pode fazer com 30, com 40, com 50. Porque efetivamente uma entrega genuína, ela te tira na dimensão do natural e ela restabelece a dimensão do sobrenatural, que é você estar com a vida eterna com o Senhor. Se você está aqui nessa noite, você precisa fazer essa oração. Converse com Deus. Peça a Ele. De repente você está com dúvida. Peça que o Espírito Santo faça queimar o teu coração, como nós cantamos. Que Ele faça incendiar teu coração, para que você não deixe passar essa oportunidade de você aceitar, de você entregar sua vida ao Senhor. Você que está na sua casa também, faça essa oração. Eu quero orar. Queria que você repetisse essa oração enquanto toda a igreja está de olhos fechados. Ore aí você e Deus, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero pedir perdão dos meus pecados e reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Recebe minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Enquanto toda a igreja está orando, se você está aqui nessa noite, fez essa oração, queria desafiar você a levantar sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração aqui nessa noite, levante a sua mão bem alto. Graças a Deus, pode baixar lá, aquele jovenzinho lá atrás. Mais alguém está aqui nessa noite, está entregando a vida ao Senhor? Você está aqui na sua casa, está entregando a vida ao Senhor? Coloque aí no chat. Deus está falando contigo, levante a sua mão. Agora eu quero falar com você que está aqui, que precisa se reconciliar com o Senhor. De repente você caiu hoje aqui na igreja, mas você está longe de Deus. Você também pode fazer uma oração: eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar à casa do Pai de uma forma plena, com uma entrega plena. Deus está falando contigo, levante uma das suas mãos também. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero viver algo novo. Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém aqui está? Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem está reconciliando com Deus hoje? Mais alguém? Você aí na sua casa, você está se reconciliando? Coloca no chat aí também. Nós vamos terminar esse tempo de entrega diante do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma estrofe desse cântico. Você que está tomando uma decisão hoje, eu quero desafiar você a vir aqui à frente, se colocar de joelhos, e de repente alguma coisa que Deus falou nessa mensagem, de repente você vai colocar a tua ansiedade aqui nos pés da cruz. Você vai deixar o teu passado aqui nos pés da cruz. Você vai deixar a incredulidade nos pés da cruz. Você que levantou sua mão, entregando a sua vida, reconciliando, vem aqui à frente. Mas você que Deus está falando alguma coisa, que você está tocando o teu coração hoje, você pode vir aqui à frente também. Enquanto nós vamos orar, nós vamos cantar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Digno é o Cordeiro que foi morto. Sai do seu lugar, Deus falando contigo. Chega aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Um novo cântico
ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Deus está falando contigo, sai do seu lugar. Esse Deus que é poderoso. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare a santidade, declare a santidade. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos orar. Deus amado, nós estamos aqui declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Deus, o nosso coração se enche de gratidão, nosso coração se enche de vontade de abrir a nossa voz e declarar a sua santidade. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Deus, eu louvo ao Senhor por essas decisões que foram tomadas nessa noite. Eu coloco diante do Senhor, clamando: Deus, age, confirma no coração toda reconciliação, toda entrega para uma nova vida. Abençoa, Deus, faz algo novo. Nós colocamos diante do Senhor, nós queremos aprender no deserto, nós queremos sim não ficar olhando para o passado para nos escravizar, mas com um aprendizado, olhando para o futuro pelo que o Senhor tem para nós. Nós queremos sim, ó Deus, confiar e glorificar o nome do Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor toda a ansiedade. Abençoa, Deus, cada vida que está aqui conosco, aqui no presencial, no online. Nós declaramos, nós colocamos diante do Senhor, pedindo a sua bênção em nome de Jesus. Amém, amém, amém.